Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Minha vida está e eu caminho com a certeza de quem virá. E é Ele. Ainda é boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, ó, nós juntinhos, Igreja Evangélica Subimos com Jesus desde 1966, divulgando a salvação. Vamos ver se já está aqui, para poder distribuir, para mais gente estar participando. Oh, glória a Deus por tudo que Ele tem feito, hein, gente? Já alguém colocou no grupo da igreja? Será? Tomara que sim, né, gente? Deixa eu ver aqui. Deus seja louvado pela vida de cada um. Bendito é o Senhor. Ainda não, vamos lá. O time ainda tá dando glória a Deus. Que eu vou colocar lá no grupo. Bendito é o Senhor. Eu já vi que tem chegando aí uma gente bacana, uma gente legal, abençoada por Deus. Tá aí o Ferreira, o Alex, a irmã Maria Marcolina, Williams Gomes. Vem chegando, pessoal. Alzira. Louvado seja Deus. Pronto, já tá no grupo da igreja. Vamos continuar distribuindo aqui. E vamos já dar, hein? Tá baixo o meu áudio, querido? Eita. Tá muito baixo. Vamos ver se é aqui. E agora, melhorou? Veja aí se tá dando pra ouvir. Deixa eu ver por aqui pelo meu. Peraí. Aqui tá dando certo. Aqui tá bom. Aí, Samuel, mais gente aí, tá me ouvindo direitinho, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir?
Paz, Daniel. Agora tá normal? Estranho, né, gente? Estranho. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Não de escrever som, né, gente? Daniel, tá normal? Tá bom? Bom. Ah, ai, meu Deus do céu, gente. Tá todo mundo ouvindo agora? Melhorou? Ai, que bom. Tava tocando música. Tá ouvindo? Está ótimo? Então tá bom. Tá ótimo, então. Então vamos começar, né, gente? Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui juntinho com vocês, dando continuidade ao Ministério Clau e Kel. Igreja Evangélica Subimos com Jesus desde 1966, divulgando a salvação. Isso aí, gente. E tá chegando uma gente valente, abençoada. Tá o Alex, tá a Alzira, tá a Tamires, tá a Milena, tá o Daniel, tá o Augusto, tá a Sandrinha, a Lidiane, a Maria Marcolina. Quem mais tá chegando por aí? Ah, gente, o Samuel Klein. E louvado seja Deus por esses momentos gloriosos que estamos passando juntinhos, hein? Que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que tem nos sustentado. Esse é o nosso Deus. Que bom que agora tá tudo bem, que tá tudo ok. Fico feliz que tá tudo ok. E hoje eu quero falar de um assunto que ultimamente eu não tenho falado muito, mas o Senhor pediu para que trouxesse esse assunto desde o final de semana, uma batalha. Eu não quero nem falar que é um assunto, tá, gente? É uma batalha espiritual, porque o ano de 2026 é o ano do enfrentamento, né? Que o Senhor falou que a gente tem que ter a coragem de enfrentar tudo que nós vamos passando. Não somente enfrentar decisões novas na nossa vida, como acontecimentos também. Porque, gente, uma coisa é a gente decidir entrar numa situação. Outra coisa é a vida nos colocar numa situação de dificuldade. Então, nem sempre nós estamos aptos às novas situações. E sabemos que há um ciclo, né, tanto na sociedade quanto nos poderes dessa terra, há um ciclo, né? Quantos reinos se levantaram, quantos reinos caíram. E em tudo isso a gente sabe que nesse ciclo que há na humanidade, tudo está em torno de uma batalha espiritual. E nós, como povo de Deus, antes eram os hebreus, né? Que estavam lá caminhando para uma jornada onde nasceria através deles o Messias, e nasceu o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá. E eles passaram por muitas situações culturais diferenciadas, muitos povos diferentes. E todo o tempo houve uma perseguição, e não é uma perseguição territorial, gente. É uma perseguição espiritual, é no território espiritual. A gente sempre tem a impressão que todas as lutas da gente, elas estão somente no trato terreno, mas na verdade há um combate espiritual sobre a vida da gente, há uma batalha. E nós vemos que pela história, o Império Persa, Império Romano, Império Babilônico, Império Egípcio, e assim foi. E nós estamos hoje atravessando uma mudança muito rápida, mundial, gente, por causa da tecnologia. A unificação, né, dos povos, a unificação cultural, a unificação de governo, de economia, e é uma situação muito inédita, muito diferente. Em cada mudança que há, o povo de Deus está ali caminhando junto. E nós não podemos nos submetermos àquilo que o adversário propõe diante dessas mudanças. O que ele propõe para o povo mais simples é sempre a exploração, é sempre a perseguição, a fome, a miséria, né? Vem com um discurso de crescimento, de prosperidade, de uma sociedade mais livre, mas nós sabemos que tudo caminha para um governo do anticristo.
E nós temos que sermos muito sábios nessa jornada, para sabermos granjear com as forças desse mundo. E quando nós falamos granjear com as forças desse mundo, significa não é só vender e comprar, gente, é saber lidar com o que está sendo proposto para cada um de nós nas questões econômicas, financeiras, que estão plenamente ligadas com as culturais também. E nós estamos aqui iniciando um ano de 2026 que tudo indica que iremos enfrentar coisas as quais nós não pedimos, principalmente nós, povo verdadeiramente cristão. Nós nunca desejamos ter um governo opressor. Nós nunca desejamos ter um governo que nos cobra além do que podemos pagar, né? Nós nunca desejamos ter uma pauta em todos os sentidos como essa que tem sido colocada para nós, né? Nós queremos vivenciarmos aquilo que o Senhor nos propõe, plantar e colher, né? Crer, regar aquilo que é nosso. Nós somos um povo que fomos ensinados pelas Escrituras e pelo Espírito Santo a trabalhar, a lutar por aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor nos dá por herança. Então, estou falando no sentido econômico. E o ano de 2026, se nós não soubermos lidar com essas situações que estão vindo, nós não conseguiremos sobreviver negócios, família, manter a casa próspera se nós não nos ligarmos naquilo que o Senhor deseja. Falar de prosperidade hoje está muito queimado, porque tem muito crente que acha que falar de prosperidade é pecado. Eu não estou falando amor às riquezas, eu não estou falando amor aos tesouros desse mundo. Eu estou falando de ser próspero. Ser próspero numa terra que nem é nossa. Ser próspero na terra do adversário. Todas as vezes que o povo de Deus era levado cativo, o Senhor fazia com que o povo dele prosperasse. Prosperasse, gente. Então, essa é a minha visão. A minha visão é um Deus que, mesmo tendo fome na terra, aonde um de nós entrarmos, vai ter multiplicação de azeite. A minha visão, que enquanto Roma está explorando o povo de Deus, com taxas altíssimas, Deus está reunindo um povo no meio do deserto, nas montanhas, e trazendo uma mensagem de paz e libertação. Mas não somente trazendo uma mensagem de paz e libertação, que foi o caso de Jesus pregando as bem-aventuranças, como ele também faz com que 2 peixes e 5 pães se transformem numa multiplicação, para que toda a multidão que estava sendo alimentada no intelecto, na alma, fosse também alimentada no corpo físico. Eu creio num Deus, sabe, que nos ensina a pagar os tributos a César, mas também nos ensina a crer na multiplicação, na cura. Quando a gente fala de prosperidade, queridos, nós estamos falando de um Jesus que, ainda que a gente tenha gasto todo o nosso dinheiro nos recursos humanos para adquirir a saúde, para conseguir uma cura, eu creio no Jesus que ele vai estar passando em algum lugar, mesmo que lotado de gente necessitada, até mais necessitada do que eu, mas eu vou tocar nas orlas das vestes dele, como aquela mulher hemorrágica fez, e eu serei curada. E isso é crer na prosperidade. Porque uma casa aonde entrou um espírito de enfermidade, aonde você vive para comprar remédios, né? Porque ficar adoecido é normal, gente, mas quando você percebe que é uma pessoa doente atrás da outra dentro da casa, um fica bom, o outro cai, o outro levanta e está sempre gastando em remédios que nem no sei lá eu como chama aí, pode doar para a pessoa, ela tem que passar a comprar, e ela perde o emprego por necessidade de saúde. Isso é
miséria entrando na casa, gente. É miséria. Uma mulher que gosta muito de trabalhar e ela está hemorrágica, é miséria na casa. Então, quando a gente fala em prosperidade no olhar bíblico, eu estou falando do Senhor da cura, eu estou falando do Senhor da restauração. Outro ponto que a gente pode relembrar é que uma casa dividida, Jesus fala que ela não subsistirá. Então, se numa casa há duas pessoas que reinam de maneira contrária, essa casa ela entra em divórcio, ela quebra. E vocês sabem que um divórcio, né, ela vai ali, mesmo se ela não tem crianças no meio, ela vai quebrar vidas. Ela vai quebrar saúde mental, ela vai quebrar perspectiva de futuro, quebra no financeiro. E quebra no financeiro, porque uma das partes, pelo menos, vai sair quebrada nessa história. Ultimamente é muito para os homens, né? Essa situação, que o homem ele é tirado da própria casa, pelas leis atuais. Então, quando a gente fala em prosperidade, nós estamos falando no campo familiar. Porque eu lembro que eu fiz isso no ano passado, no início do ano, viu? Acho que tem live aí guardada falando a mesma coisa, o Senhor dando a mesma visão. Só que eu vejo que esse ano vai ser mais apertado do que foi ano passado. Você pode ver que o inimigo ele fez a gente olhar com naturalidade uma pessoa trabalhar uma vida inteira, depois se relacionar com alguém, essa pessoa ser praticamente tirado daquilo que ele trabalhou a vida inteira. A gente já está achando com normalidade o perder. Uma casa onde tem uma mulher que ela está inclusa em Provérbios 31, é aquela que sai pela manhã e trabalha. E um homem que acha uma mulher dessa, biblicamente em Salmos fala que é um tesouro também. Então, quando a gente fala em prosperidade, fala num casamento restaurado, onde a mulher e o homem trabalham em unidade para manter o lar aquecido, para manter o lar em pé, para manter o alimento dentro de casa, para manter o lugar de morar para a família, né? Então, quando nós falamos em prosperidade, nós falamos de pessoas que deixam, por exemplo, jogos para comprar comida, de pessoas que deixam o sofá para ir trabalhar, de pessoas que fazem um turno no serviço e procura fazer um outro turno em outro serviço. Nós estamos falando de pessoas que, a partir do momento que entra a prosperidade, entra nela a coragem de enfrentar aquilo que ela nunca enfrentou para levantar o seu império financeiro. Nós estamos falando de pessoas que estão sendo capacitadas a trabalhar em equipe, esposa, marido, filhos, né? E se tem agregados na família como genros, noras, vão parar de explorar a sua família, né? Porque na palavra de Deus, por exemplo, nós vemos uma mulher que ela tinha saído da sua terra por causa da miséria, ela e sua esposa, seus 2 filhos. Ela vai para a terra dos estrangeiros, estamos falando de Noemi. Lá ela perde o marido, fica viúva, ela perde os 2 filhos e sobra para ela 2 noras que nem eram da linhagem do povo de Deus. E uma delas, as 2 não queriam largar a sogra, mas uma delas não larga de maneira alguma. E ela fala bem assim: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o seu povo. Aonde tu fores eu irei, Noemi, não adianta querer se livrar de mim. E foi o que ela fez. Não foi uma nora suga-sangue, gente. Foi uma nora que acrescentou na vida dessa mulher. Noemi se despediu, ela falou: não posso te dar mais filhos. Você não vai ter uma genealogia, eu não posso mais te dar nada. Mas o Senhor viu que aquela nora estava realmente com uma sociedade com aquela sogra que não era de exploração, e a sogra também com ela. Porque tem muita sogra suga-sangue, tem muita nora suga-sangue. E não foi esse caso, gente. As 2 se uniram, voltaram para a terra de Noemi sem ter nada, as 2 se uniram.
E a Ruth, ela ia buscar alimento do que sobrava da plantação, que era comum nas leis do povo de Deus, deixar sempre umas espigas sobrarem para aqueles necessitados na hora da colheita. E Ruth foi lá não somente se alimentar, colher, mas como ela foi buscar o alimento para a sogra. E a sogra, como uma mulher, eu falava ontem com a Tamires e com a Juliana, tem gente que é idosa, mas não é anciã. Não é capaz de dar um bom aconselhamento para as mais jovens, né? Muito pelo contrário. E Noemi, ela soube aconselhar a sua nora e aconselhou que se casasse com um homem caridoso, bondoso, chamado Boaz, e rico também. Aí a gente percebe como é importante uma sociedade entre pessoas, uma sociedade com Deus e uma sociedade entre pessoas que miram a mesma fé. O amor por quem está convivendo junto. O amor por quem está dividindo o mesmo teto. O carinho, a educação de olhar na mesma direção, sem querer explorar um ao outro. Isso é prosperidade, gente. E trouxe uma prosperidade de tamanho que Ruth casou-se com Boaz, restituiu toda a herança que era de Noemi, através de Boaz, o remidor. E Boaz era rico, ela também se tornou uma mulher rica, ela e a sua sogra tornaram-se ricas. Passaram a ter a genealogia, glória a Deus, e aí que vem a geração de Davi e a geração de Cristo. Numa união dentro de casa. Então eu não estou nem falando de sexo, gente. Eu não estou falando nem de quem deita e faz uma junção corporal. Eu estou falando de pessoas que convivem no mesmo ambiente. Não lutam contra o outro, mas luta para crescer. Olha que lindo. Quando Deus fala para nós lutarmos pela prosperidade, significa que nós estaremos fechando todas as brechas possíveis da nossa vida. Falamos de saúde, falamos de convivência entre pessoas. Nós vamos fechando brechas. Eu falava com a Milena e com o Daniel, algo que eu quero trazer para vocês. Às vezes a gente pode até falar palavrão, gente, porque acontece, né? Mas a gente fala assim meio que pelo costume, por falar, que não é legal também, mas a gente escapa e fala, eu também às vezes escapo, e é uma coisa que a gente repreende. Mas o palavrão, na hora do nervoso, de uma briga conjugal, de uma briga familiar, gente, isso é uma porta de entrada para demônios que as pessoas não têm noção. Quando a gente está numa briga conjugal, quando a gente está numa briga familiar, né? E começa a vir palavreados baixos, de baixos gabaritos. Aquilo, gente, ela vem com a força do inferno. Você até chamar alguém de filho da perdição lá, meio aérea é uma coisa, mas quando tá naquele sangue raivoso mesmo, o diabo se aproveita daquela situação e ali entra a miséria, gente. Ali entra a decadência financeira. E a gente fala, quanta coisa, né, pastora? Muito mais, gente. Muito mais. Tem um ponto que é o caráter do homem e da mulher de Deus. E Satanás, ele ama balançar o nosso caráter. O nosso caráter está firmado na bondade, na verdade, né? E quando uma pessoa, ela tem como recurso não Deus, mas as mentiras, ali está entrando todo tipo de miséria sobre a vida da pessoa. Aí você vai falar, pastora, você está pregando muito pesado. Não, eu estou pregando prosperidade. Eu não estou pregando salvação, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui participando dessa live já reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então eu não estou aqui pregando salvação, gente. Eu creio que todos nós aqui temos o nome escrito no livro da vida. Eu creio dessa maneira. Mas eu estou falando que nós estamos, nesse ano, entrando numa batalha muito forte pela vida financeira.
Nós não estamos querendo dever para banco, nós não estamos querendo dever para agiota, nós não estamos querendo dever para familiar, nós não estamos querendo pegar cartão de crédito dos outros, nós não estamos querendo usar o que não é nosso. Nós queremos honrar e pagar as nossas contas, queremos ter energia em casa, gás em casa, queremos ter um carro, queremos ter combustível, queremos ter condução, nós queremos ter emprego, gerar emprego, queremos gerar emprego também, oh glória a Deus. Nós desejamos dar o melhor estudo para quem está à nossa volta, nós desejamos vestir as pessoas que estão à nossa volta, queremos ter comida à nossa mesa e dar ainda comida para quem necessita. Nós queremos prosperidade, é isso que nós queremos. E é isso que eu estou pregando, queridos. Que o inimigo da nossa vida, porque da nossa alma você já sabe que ele é, mas esquece que ele é da vida aqui na terra também. Ele quer ver a gente mendigando, ele adora ver a gente com aquela cara de misericórdia, sabe? Olhando e falando, eu não consigo, eu não tenho. Só que não adianta você ficar só, em nome de Jesus eu vou ter, em nome de Jesus eu determino, se todas as brechas estão abertas. Queridos, para afundar um navio, basta um buraco. Para afundar um barco, basta uma rachadura no casco. E quando a gente está navegando por esse mar infinito de impossibilidades, mas nós estamos sobrevivendo, temos que estar sempre atentos na nossa navegação, como bons marinheiros, que está tudo vedado, E hoje em dia que eu percebo, as pessoas elas estão navegando, o barco tá com rachadura. Quando o pastor, ou a pastora, o ministro vai mostrar, olha querido, ali tem uma rachadura, a pessoa só quer se justificar. Pensa bem, eu tô aqui com você, tô vendo que o seu navio tem uma rachadura e tá entrando água e vai afundar. E eu tô aqui falando, gente, vai e verifica. Vai e verifica se tem aquele buraco no casco do navio. Vai e verifica, vê se tem aquela rachadura no casco do seu navio. Aí hoje, os crentes de hoje em dia, eles só pensam e falam assim, não, mas tá me xingando, tá me julgando, porque Deus não me julga, Deus ama todo mundo, Deus conhece meu coração. Gente, eu não tô nem aí, se Deus conhece seu coração, não conhece, eu tô aqui para fazer o meu serviço e falar assim, corre, que tem uma rachadura. Tampa ela, com um certo casco correndo, enquanto dá tempo para não naufragar a tua vida financeira. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu não tô aqui julgando ninguém, porque todos nós podemos, em algum momento, a madeira delatar lá, ficar, né, expandir. Em algum momento a gente pode bater num recife, pode furar, em algum momento pode acontecer um incidente, um acidente na nossa vida. Acontece, gente, acontece, as coisas acontecem. Até para o crente mais espiritual que existe, acontece. Então pode acontecer na vida de qualquer um de nós uma brecha por descuido, por desacaso, por uma tempestade na vida. Acontece, você tem que parar com esse negócio de justificar. Se tem um homem, uma mulher de Deus te alertando, não é para você ficar se justificando. Não, mas eu orei, não, mas eu jejuei. Queridos, Deus colocou um ao outro para dar aquele auxílio, para dar aquela ajuda, para, olha, você não tá vendo, eu tô indo por detrás aqui da tua vida, eu tô vendo que tem uma brecha ali, corre fechar, quer ajuda, eu pulo aí no teu barco, ajudo a fechar também, quando eu precisar você pula no meu barquinho e você me ajuda também, e é assim que a igreja trabalha. Mas hoje tá cheio de dondoca, e não é de hoje não, há muito tempo, né? Tá cheio de dondoquinha que fica, ai, me magoou, ai, me julgou, ai, me ofendeu. Para de ser trouxa, né? Esperto é aquele que, além dos seus olhos, ele crê nos olhos de Deus, que manda os anjos avisarem que tá acontecendo alguma coisa. Não é verdade? Tá entendendo? Então, quando eu tô falando em várias áreas da vida, para fechar as brechas espirituais, é um manual, gente. Como eu vou navegar nessas águas reboliças? Como eu vou navegar num lugar cheio de pedras? Como eu vou navegar no meio da tempestade? Como eu vou navegar quando faltar a provisão no meio do mar? Como eu vou continuar?
sabe? E o Senhor, Ele vai falando, Ele vai orientando para que a gente feche as brechas, para que a gente feche os buracos na casco do nosso navio, para que a gente possa continuar navegando em segurança. E quando eu falo em prosperidade, o Senhor vai agir em todas as áreas da nossa vida para que possamos navegar com segurança e chegarmos no objetivo. Outra coisa que eu ensino, e gente, é muito importante, para de pegar cartão de crédito dos outros. Você não tem para comprar, não compra. Sabe? Não tem, não compra. Porque agora mais do que nunca, gente, agora é mais do que nunca. Além de você, às vezes pode acontecer alguma coisa, sujar o nome da pessoa que tanto confiou em você. Como também hoje, tudo é declarado imposto de renda. E essa pessoa que está ali usando o cartão você está usando o cartão de crédito, o governo, né, vai entender que a pessoa ganhou mais e declarou menos. Então é tudo uma questão que uma pedrinha numa montanha com neve, se ela é lançada, gente, ela vai virar uma bola de neve. E tem gente que está morrendo debaixo dessa bola de neve, de problemas, de dívidas, e acha que rolando para baixo vai melhorar, gente. Não melhora, vai aumentar. Se descer essa ladeira de neve, vai aumentar a bolinha de neve. E vai destruir tudo que tem pela frente. Então nós temos que tomar a consciência que se nós formos obedecendo a palavra de Deus, as orientações que o Espírito Santo nos dá, seremos vencedores, sabe? Mas pastora, eu preciso fazer. Deus vai te orientar. Porque se você atravessar esses 4 primeiros meses desse ano, pagando as suas contas, honrando as suas dívidas, eu garanto que até o final do ano vai ter coisas novas nas suas mãos. Vai ter novidade na tua vida, vai ter prosperidade em abundância. Atravesse esses 4 meses transformando o pão que você tem. Atravessa pagando. Paga a dívida, paga governo, pague PVA. Eu tô com dinheiro à vista, pastor, aqui, mas eu tô pensando se eu vou pagar. Paga, criatura, paga. Você tem, paga. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe? Tenha mente que amanhã Deus vai te dar algo para você adquirir, que é muito maior do que você está chorando hoje. Você está chorando para trocar o pneu do seu carro, enquanto Deus já está planejando um carro para você, sabe? Você está chorando para mudar da casinha de aluguel para outra e Deus está elaborando de você assinar a nova escritura da tua nova casa. Mas com essa mente intoxicada desse mundo, não vai vencer. Deus tem um plano com você, não é com o cartão do seu parente. Deus tem um plano com você, não é com o nome do seu parente para você, é em você. Deus, Ele quer fazer você crescer, sabe? Você prosperar. Então, nós já vimos que o casal tem que entrar em comum acordo e não é assim. Vou fazer cabeçada, mulher, me ajuda a dar cabeçada. Não é assim que funciona. Funciona o casal buscando a Deus junto. Funciona quando o casal, os filhos, a nora, o genro, todo mundo, a sogra, o sogro, começa a buscar a Deus junto. Pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que buscam, pessoas que trabalham, pessoas que economizam juntos. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa vai guardando ali, né? Ela guarda na bolsinha, ela trabalha, ela vai guardando o seu tostãozinho, vai guardando, porque é assim, ó, de grão em grão, que a galinha enche o papo, viu? É de grão em grão que o pato também enche o papo. Isso foi uma revelação que a pastora teve um dia, e a nossa vida foi assim mesmo, de grão em grão. E é de grão, ó, em grão, que muitas mulheres conseguem mudar a história da família. Guarda a bolsinha no teu coração.
Ah, mas eu quero ganhar um bolão. Ó, foi assim, ó, de moedinha em moedinha que Deus foi dando na minha casa. De moedinha em moedinha, de tostão em tostão, tá? Não foi de milhão em milhão. Foi de moedinha em moedinha que Deus abasteceu sempre a minha casa. Foi de moedinha em moedinha que o Senhor abasteceu sempre o meu tanque. Foi de moedinha em moedinha que o Senhor sempre fez a gente adquirir as coisas. Crendo, porque quando eu pego uma moedinha guardando, ó, eu tô guardando, eu tô economizando, eu tô poupando, eu tô aplicando, eu tô crendo pro dia. Pastor, é errado? Não. Errado você deixar de comer pra ficar passando fome. Quando vê, tá lotadinho, né? Tá ali cheinho. Tá ali abençoadinho. Aí as pessoas acham que você tem que abrir essa bolsinha aqui, ó, e dar pra pinga dela, né? E dar pros vícios. E dá pra ir com mulherada, com amarada. E dá pra ir pro pecado. Não, isso daqui, ó, a da moedinha, moedinha, é pra tua casa nova. É pra faculdade dos seus filhos. É pro carro que o Senhor Ele já te deu. Mas quando Ele vê que você vai crendo, que você vai abençoando, pra você... Gente, olha, pra mim, uma moedinha dessa e 1 milhão não tem diferença, porque eu acredito que aqui tem a bênção do Senhor. Eu acredito na bênção do Senhor. Pastora, mais 1 milhão que você faria? Eu ia gastar 1 milhão, ia precisar da moedinha a mesma coisa se eu não tiver organização, gente. Se não tiver organização, não adianta ter 1 milhão no banco, não adianta ter 2 milhões no banco. Se você não tem organização, se você não tem a visão de Deus, se o casco do teu navio tá furado, afunda. Ser justo, ser íntegro, verdadeiro, verdadeira, honesto, unido com Deus. É fechar tudo que há de errado na tua vida para prosperidade entrar. É a sociedade com céus. Quantos artistas fazem pacto com o demônio? Gente, eles ficam até com a cara do diabo. Quantos artistas fizeram pacto com o adversário? Aí a gente fala assim, eu nunca fiz pacto com o diabo. Será? Será? Porque o pacto com Deus é pacto com a verdade. O pacto com Deus é com a honestidade. O pacto com Deus é pagando o que deve. É um milagre, gente. Porque não se trata daquilo que eu ganho vai ter efeito. Porque, olha, matematicamente é impossível calcular o que Deus faz por nós. É a fé, gente. É a fé da obediência. É a fé que Deus fez um jardim só para a gente morar. É a fé que não interessa aquilo que Deus falou não para nós. Não interessa desobedecer o pai. Não interessa desobedecer o pai. Eu quero dar tudo para os meus filhos. Eu quero que meus filhos tenham do bom e do melhor. Bem, o bom de melhor que um filho pode ser de um pai é um pai verdadeiro. Um pai que honra a casa. Uma mãe que honra a casa. Uma mãe verdadeira, uma mãe honesta. É isso, é o melhor que os filhos podem ganhar, já é ter pais verdadeiros, pais honestos. É a maior herança que um pai e uma mãe pode dar. A atenção, o carinho, os ouvidos, o companheirismo. Quero pagar uma faculdade para minha filha, para o meu filho. É sempre pagando, né? Sempre pagando. Pagando para os outros ensinar. A maior faculdade que a minha mãe me deu. Eu fiz faculdade sim, mas a maior faculdade que meus pais me deram foram os ensinamentos à mesa. Foram os ensinamentos dentro de um carro. Quando eu entrava no carro, eu escutava minha mãe pregando. Ela não falava, ela pregava com carinho ou com autoridade. Os meus pais conversavam sobre as coisas do eterno. Os meus pais, dentro de um carro, eles estavam ali ligados para ensinar. Lógico, né? Eles tinham a coerência. Mas eu estava ali aprendendo. Eu estava no banco de trás aprendendo. Foi a maior faculdade que me deram. A melhor escola de música foi dentro de um carro que minha mãe me deu. Eu ganhei uma sanfoninha. Eu tinha uns 3, 4 aninhos, eu ganhei uma sanfoninha.
daquelas, era da Estrela, né? Que uma irmã com dinheiro me deu. Ela deu dinheiro para comprar. Ela era riquinha, deu. Ah, gente, que alegria! Mas pensa no funhó, funhó. Eu ficava, pra mim eu tava cantando, tocando, nada, gente, eu abri e falava, funhó, funhó, funhó. Eu ia atrás no carro com funhó o dia inteiro. Meus pais trabalhavam muito, indo com o carro, uma missão, não tinha o tal do WhatsApp, não tinha o tal nem do telefone. Aí meus pais tinham que ir de carro para cada buraco, para cada cidade longínqua, e eu lá junto, funhó, 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 funhó. E ali eu fui, ela ia ensinando, agora põe o dedinho aqui, agora põe o dedinho lá. Assim, gente, assim foi o meu contato com a música, um dos meus contatos com a música. Sabe, outro contato que eu tive com a música é que minha mãe, quando estava grávida de mim, ela louvava a Deus. Outro contato com a música era o violão, que a pastora Cláudia sabia 3 posições, ela me ensinou. E eu ia atrás no carro com violão, para todo lugar. Até hoje eu tenho mania de carregar o violão. E eu ia com o violão cantando. E ela falava, na época tinha o Chitãozinho e Chororó. Ela falava, filhinha, você vai tocar melhor que o Chitãozinho e Chororó. Bem, não aconteceu muito isso não, mas eu continuei lá. Blém, 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 blom, 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 blom. Foi no carro, porque meus pais iam educando na presença de Deus, gente. A minha primeira, na época eu usava cartilha, né, Caminho Suave. E a minha primeira cartilha foi minha mãe. Minha mãe não esperou um professor me ensinar. Minha mãe não esperou eu ir para a escola para ela me ensinar. Ela mesma já comprava o caderno de caligrafia, ela comprava o Caminho Suave. Ela me ensinou com 4 anos, eu já sabia ler. Ela ia ensinando com a placa de trânsito. Eu já sabia todas as placas de trânsito, gente. Eu falava, mãe, o que é aquele C? Ela falava, o C é da curva. Olha o C da curva. Ela ia soletrando com as placas de trânsito. Curitiba, São Paulo. Eu aprendi assim a ler. Era o modo que ela ia educando o tempo inteiro. Você quer pagar uma faculdade para o seu filho? Você é a melhor faculdade do teu filho. Você é o melhor pré, você é a melhor primeiro grau, segundo grau. Sabe? É você. Ontem o Yuri estava comigo e uma hora ele estava só eu e ele. A gente estava indo encontrar os irmãos. E ele quis saber sobre economia, né? Ele quis saber sobre ganhar. E daí eu falei para ele, Yuri, olha como que é. Se você ganhar R$1.000, R$1.000, pastor, ele todo empolgado. Mas se você gastar R$1.500, quanto que sobra? Ele, nada. Eu falei, sobra uma dívida de R$500. E assim a gente vai ensinando quem está do lado, sabe? A gente vai educando. Então, quando a gente fala em fechar brecha, gente, é isso. É isso, a prosperidade. Ela entra porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é um educador por natureza. O homem, a mulher de Deus, ele ensina porque essa é a nossa tradição. Foi passado desde Abraão, desde Moisés para nós, os ensinamentos. Moisés escreveu lá Gênesis, Moisés foi escrevendo, depois foi Josué, depois vem lá Daniel, Isaías, né? E todos eles escrevendo e passando, os autores da Bíblia. E pode ver que Jesus, aonde ele estava comendo, ele estava ensinando. Jesus estava parado, ele estava ensinando. E a gente está terceirizando algo que Deus já colocou uma criaturinha com o mesmo DNA seu, sabe? Até o modo de puxar o nariz igual ao seu, o modo de fazer biquinho igual ao seu, a mão igual à sua, né? O funcionamento de todo esse organismo, essa figurinha que é você junto com outra pessoa, né? Para você ser o educador, porque você vai ter o contato, o raciocínio, a comunicação. E olha que maravilhoso! E você é um servo de Deus, uma serva de Deus, vai deixar as novas pautas educar os seus filhos? Tem gente que não consegue chegar meia hora antes. Hoje eu estava pensando isso com Deus. Está o grupo de adolescentes com a irmã Simone e a irmã Juliana, lá na Igreja do Recanto, todo domingo às 1h15 da tarde. Daí 2 horas começa a reunião, 2 horas da tarde. Pensa comigo. Os pais são incapazes de chegar meia hora antes do culto para os filhos irem lá em cima com elas, aprender a Bíblia. Mas depois, porque, mas o culto só começa às 2, eu vou mais cedo.
Depois sou eu que aguento nos tratamentos espirituais. Ai, meu filho se desviou, pastora. Meu filho foi para as drogas. Meu filho foi preso. Meu filho, sabe, virou de homem para mulher, de mulher para homem. Eu falo, bem feito. Porque quando o filho queria ficar meia hora antes na igreja ou meia hora depois, eram incapazes, são incapazes de chegar meia horinha antes ou sair meia horinha depois para que os filhos tenham comunhão dentro da casa do Senhor. Depois fica chorando as minguelas pela rua e falando, o diabo roubou tudo de mim. O diabo não roubou nada de você. Você pode ver que o diabo, ele é ladrão, mas ele é um ladrão muito ágil. Ele é um ladrão que ele sobe no palanque, faz discurso e faz você acreditar que ele vai te dar as coisas, quando na verdade você vai entregar na mão dele. É ou não é? Ah, você não tem a mesma carinha da serpente. E a serpente não chegou e falou assim, Eva, come. Ele foi com discurso, ele subiu num palanque e falou, né, que Deus estava querendo enganar eles. Que Deus não queria que eles fossem maior do que ele. Fala se até hoje o capeta chega simplesmente... Tem uns que chegam de mão armada, lógico. Né? Que daí já são os capetinhas que só pegam um celular para tomar uma cervejinha. Né? Mas enfim, o diabo continua subindo em palanques enganando. É o modo mais ágil que ele tem de roubar. Enganando. Roubando o nosso tempo, roubando a nossa inocência, roubando a nossa família, roubando o direito de você educar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Isso, gente, é miséria. É um país da miséria. Quando um país está desestruturado e o homem e a mulher de Deus permite que essa desestrutura chegue dentro da sua tenda, acabou. É a miséria. Tá? Isso é a miséria. Mas quando você, ainda que parece para o mundo que você está ali perdendo tempo, mas você está com o seu pimpolho, você está com a sua esposa, você está com o seu esposo, você está com seus filhos, seus pais, com os irmãos em Cristo, e você está ali se reeducando nas coisas de Deus, você está se fortalecendo. Ah, gente, isso é maravilhoso. Uma hora para outra, a prosperidade vem. Tudo que você puder pagar, pague. Tá devendo, pague. É sua conta, pague. Porque Deus vai te honrar de uma maneira. De uma maneira. O Senhor vai te fazer de uma maneira, porque é bíblico, né? Não façais para os homens o que não quereis que os homens vos façam. Então você não quer que os homens devam para você, não deve para homem nenhum, não deve para mulher nenhuma. Minha mãe sempre falou assim, eu não quero dever para ninguém. Ela me ensinou a não dever para ninguém. Lógico, vai acontecer, gente. Acontece na vida de todo mundo em algum momento. Mas a tua mente não está cauterizada pelo pecado. Não está dura, endurecida pelo pecado. Deus te deu um coração de carne. Coração cheio de sentimentos. E é isso que o Senhor está fazendo agora. Está mudando a tua história. E essa história, eu vou achar uma mulher rica, um homem rico para casar. Ah, Deus te deu um Boaz mesmo. Deus te deu. Mas com essa mentalidade, ainda que você case com o homem mais rico do planeta, tá? Você vai viver como um mendigo. Você vai viver como um mendigo. Você pode não ter um tostão no bolso e você pode viver como um rico. Porque a tua riqueza não está nessa terra. A tua riqueza está no Senhor. Nos conceitos do Senhor, aleluia. E outra coisa também, gente. Virou crente e fica ranzinza. Falamos ontem isso no culto e eu volto a repetir. Quem diz que mau humor traz dinheiro? Seriedade traz dinheiro. Tá? Seriedade atrai riqueza. Pessoas muito vulgares que contam a vida para os outros, contam o problema para todo mundo. Pessoas vulgares que tratam a mulher da rua como se fosse a esposa e o esposo como se fosse o homem da rua. Pessoas que não sabem o limite, sabe?
pessoas que tudo expande para os outros. Isso é vulgaridade. Vulgaridade não traz crescimento. Tem que ser sóbrio, tá? Agora, ser sóbrio não é ser ranzinza. Há uma diferença. Seja mais leve, seja mais alegre com seus filhos, com a sua casa. Dá boas gargalhadas, gente. Eu acho muito mais perigoso eu acreditar fielmente mais nas pessoas que dão risada comigo do que quem chora. Porque, gente, dar boas gargalhadas, ai, é cura, né, gente? Tem hora que a gente precisa derramar umas lágrimas. Mas assim, naquela ordem, né? Derruba a lágrima, chora e depois dá aquelas gargalhadas. É saúde, né, gente? É saúde. É saúde. Se você não tá rindo dos seus problemas, ainda que os seus problemas realmente estão fundos, fundo do poço. Não dá para rir de certos problemas, mas dá para rir após os problemas, tá? Dá para rir após uma tempestade. Tem que rir. E eu quero trazer para vocês, para terminar, eu até pus um dos versículos hoje, mas eu quero completar, né, além do versículo que eu coloquei. Está em Gênesis, capítulo 41, versículo 51, tá? Josué já estava sendo o segundo maior na terra do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. Ele comandava tudo. Todas as províncias que o Egito tinha poder, ele estava ali. Ele tinha interpretado o sonho do Faraó. Ele já estava ali fazendo o que todo crente deveria fazer, juntando a provisão para o tempo de vacas magras. Ai, a gente não deve juntar tesouro na terra, pastora, Jesus falou. Gente, é contexto, tá? Quando Deus revelou para Faraó que 7 vacas gordas, 7 vacas magras, depois as magras devoravam as gordas, significava 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, de fome. O Deus não mostra simplesmente para você passar no oba-oba 7 anos e depois chorando 7 anos. Ele mostrou para que eles estocassem mantimento durante 7 anos, para depois, nos outros 7 anos, enriquecer. Enquanto todo mundo empobrecia, o Egito enriquecia. Tá vendo? É essa mentalidade que nós temos que ter. Se Deus mostrou, se Deus está mostrando, eu vou juntar, eu vou fazer o que Deus está mostrando. Porque depois, quando todo mundo estiver em desespero comendo a própria carne, eu vou estar prosperando. Tá? Agora, José casou-se com uma filha de um sacerdote de On. E ele teve 2 filhos nesse período. E o primeiro filho ele chama assim, ó, Manassés. Porque disse Deus que me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Para aí. Ninguém vai para frente chorando porque foi traído, ninguém vai para frente chorando porque foi abusado na infância, ninguém vai para frente porque foi abandonado, chorando porque foi abandonado por pai, por mãe, quando era mais jovem. Sabe, ninguém vai para frente guardando mágoa das pessoas. Você não tem como prosperar, gente, se você continuar com esse coração lotado de informações amargas. Ai, porque tal pessoa me fez um mal e começa a falar, chora tudo de novo. Olha, eu vou falar uma coisa que eu falei ontem no carro para quem estava comigo. Quando as pessoas começam com essa... A minha alma começa a sair do meu corpo. As pessoas começam a contar aquela história que já foi, que não tem mais volta. Já contou 1, 2, 3, 4 vezes. Ah, vai pro psiquiatra. Porque a minha alma já desprende do corpo. A minha alma... A pessoa tá falando, eu já tô assim... Senhor, me leva para Marte, me leva para Júpiter. Eu tô morrendo, eu não quero mais essa vida. Eu já sei que é perder tempo. Eu não tô... A gente pode lembrar dos êxitos que Deus fez pra gente no passado. Olha, os meus irmãos me jogaram no poço, me venderam, mas não me dói mais. Eu tô aqui reinando pra honra e glória de Deus. É isso, gente.
A mulher de Potifar me acusou injustamente. E tem gente que sofre tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não fiquei na casa de Potifar. Ainda bem que eu fui para a prisão. Ainda bem que lá eu interpretei o sonho de Faraó na hora certa. Hoje eu tô aqui sendo o segundo maior no Egito. Entendeu? Manassés. Deus me fez esquecer. Ele não ficou com amnésia, gente. Não é isso. Tirou a dor, tirou o peso. Tem gente que fala assim, meu pai me amaldiçoou quando eu tinha 5 anos. Ah, pelo amor, né? Cai na real. Você não vai prosperar não, meu. Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Deus me tirou isso do coração. Deus tirou isso da minha alma. Deus tirou essa marca, essa dor. Ele não ficou jirico da cabeça. Não é isso. Ai, eu tive uma amnésia. Não, gente. Ele tirou o peso de dentro dele, a amargura. Ele fez esquecer. Sabe? Fez não doer mais. Porque não dá para viver o novo de Deus trazendo amarguras. Ai, meu pai me abandonou eu e minha mãe quando a gente era criança, por isso que eu sou um derrotado. Você é um derrotado porque você é um disco furado. Por isso que você é um derrotado. É um disco furado. E faz igualzinho teu pai, faz igualzinho a tua mãe. Mas você pode, né? Disco furado. Os novos nem sabem o que é isso. Antigamente um disco de vinil, assim, quando furava, ficava girando no mesmo lugar o vinil. Sabe? Pelo amor de Deus, gente. Cai na real, não tem como entrar prosperidade. Você contando aquela história do passado. A minha noiva me abandonou, por isso que eu não gosto das mulheradas. Você é um misógino. Porque quem gosta de mulher, mesmo mulher sendo ruim. Quem gosta de homem, mesmo tendo levado pancada na cabeça, a gente gosta de homem. Sabe? Essa é a verdade. Não vai prosperar. Não vai. Hoje eu tava pensando com Deus, sabe? Que meu pai não foi um ser fácil não, gente. Meu pai não foi. E quem foi criado com ele sabe. Mas ao mesmo tempo ele foi um homem excelente. Um homem difícil e um homem excelente. E hoje eu tava pensando assim, meu Deus, a pessoa nem existe mais. E as pessoas querem acusar. Não tá aqui para se defender, né? As pessoas não estão mais aqui para se defender. Ai, que coisa... Deixou algo tanta coisa boa, inclusive deixou eu, né? Uma coisa boa. E é isso. E glória a Deus por tudo. Aí José teve outro filho. E o nome do segundo filho tá lá em Gênesis 41:52. Efraim, porque disse Deus, me fez crescer na terra da minha aflição. Me fez crescer na terra da minha aflição. Viu? Você que acha que tem que estar no lugar certo, na hora certa, você acha que tem que mudar de país, de cidade, de casa. É gostoso viver coisas novas, viu, gente? É gostoso. Se eu tivesse a oportunidade de viver muitas coisas diferenciadas, eu viveria assim, com certeza. Agora, se eu tivesse duas opções e viver em outro país, ou limpar o meu país, eu ia limpar o meu país, porque eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, gente. Eu amo o Brasil. As partes do meu país que eu conheço, eu amo demais. Eu tiraria um monte de sujeira do meu país. Eu tiraria essas pessoas que usam iPhone e pregam comunismo. Que vivem em palácios e falam que você tem que dividir o que é seu. Eu tiraria, assim, eu exportaria para a Rússia, para Cuba, para a China... Todos esses amados políticos e artistas, se eu pudesse, eu os enviaria tudo para viver uma nova história, para eles viverem plenamente aquilo que eles acreditam. Nossa, eu ia adorar saber que eles estavam assim, vivendo isso que eles creem, né? Lá na Coreia do Norte. Ia ser maravilhoso, porque eles precisam viver isso lá na Coreia do Norte. Eu quero que eles passem uma estadia, né? Assim, de uns 10, 20 anos, assim, para eles vivenciarem a doutrina que eles creem, né? Lá na raiz, nas origens,
num lugar assim, né? Ai, ia ser maravilhoso, né? Eles precisam vivenciar esses ares assim, deixar de viver em hotéis bons, porque isso vai contra a doutrina deles, né? Não viver em hotéis bons, não vestir roupas de marca. Eu desejo de coração isso para eles, porque eles querem isso, né? Eles querem. Fica comendo grama em algum país comunista. Ia ser maravilhoso, gente. É o que eles querem, não é o que eles querem? Então, que eles possam viver isso lá nesses lugares que já tem, né? Seria incrível, né? Mandar esses governantes, essas pessoas queridas no nosso país, né? Artistas, artista que anda de jatinho, né? Políticos que andam de jatinho, querendo colocar taxas e mais taxas em nós, né? Nós que pensamos contrários a eles. Nossa, eu acho que eles iam ficar tão bem, né? Em Cuba. Eu acho que eles iam ficar bem em Cuba, sem nenhuma piscina em casa, né? Sem tanta variedade de comida, comendo pãozinho ali marcado. Ó, você pode comer um pãozinho por dia. Ah, gente. Eles iam até fazer um jejum intermitente, ia ser tão bom, né? Pra eles. E, nossa, ia realizar o sonho desses artistas. Nossa, que Deus faça isso. Então, se eu tivesse essa opção, eu pagaria para eles viverem lá, gente. Sem iPhone, sem capitalismo nenhum. Nossa, ia ser maravilhoso. E o país para nós, trabalhadores, capitalistas, empresários, homens e mulheres que querem ter os seus negócios, né? Para os caminhoneiros, para os policiais, para os que querem trabalhar na saúde, né? De verdade, né? Não é aqueles que só querem ir lá, né? Os que querem trabalhar de verdade. Ah, ia ser maravilhoso, né? Não ia. Então, é o que eu penso. Mas, enfim, não dá para fazer isso, né, gente? A gente sabe que não dá. Por alguns segundos eu viajei na maionese. A gente vai ter que conviver com eles mandando na gente. A gente vai ter que continuar nessa terra. Tá vendo porque no novo céus e na nova terra não pode entrar bagulho, gente? Vocês estão vendo? Por que a gente não quer bagulho na vida da gente? Acho que Deus tem que querer bagulho no céu, né? Então a gente não pode ser bagulho também no reino de Deus. Não é verdade, gente? A gente não quer bagulho na vida da gente e quer que Deus aceite no novo céus e na nova terra. Deus tem o direito de não querer bagulho na terra dele, tá bom? E é isso. Então, Efraim. Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando ele fala aflição, gente, sabe quando você tem que enfrentar algo ruim, algo difícil, que dá aquela aflição? Que as pessoas insistem de querer te dar remédio. Mas é normal ter aflição, tá? Te deixa mais forte. Dá aquela aflição em você, sabe? Então, entendeu? Deus vai fazer você crescer na terra da tua aflição. Então, Manassés e Efraim são as palavras-chave para você levar no teu coração. Tirar essa amargura do passado para poder entrar na prosperidade, mesmo estando na terra da tua aflição. Só nesses 2 versículos você percebe que José foi tratado por Deus. Hoje nós temos muitos psicólogos na terra, mas ninguém trata da mente humana como Deus. Deus fez ele superar traumas, mágoas do passado, e Deus fez ele superar aflições que ele estava passando no desconhecido. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Senhor. Então fica a chave. Pastora, para ser próspero, fecha todas as brechas do teu barco, do casco do teu barco. Para prosperar, Manassés e Efraim. Palavras-chave para o teu coração. Bem, gente, por hoje é tudo. Que o Senhor continue nos abençoando.
Para quem tá chegando em casa, bom soninho nessa chuvinha, que vai acordar cedinho. Prosperidade para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê capacidade. E lembre, prosperidade não é ter dinheiro, é ter sabedoria, é ter Deus, que te faz crescer na terra da tua aflição. Deus abençoe a todos, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, e passa essa live para todo mundo, tá bom? Fiquem na paz, queridos. Aos que estão assistindo aqui, ó, juntinho comigo, que hoje tem bastante gente, bastante famílias assistindo juntinho. E para quem vai assistir depois também, tá bom? Beijos, Vanusa, Lúcia, para todos que estão aí. Obrigada, pessoal. Amo vocês em Cristo Jesus. Ai, quanta gente legal. Tá legal ver o nome de vocês. Wagner, Milena, Tamires, Maria Marcolina, Simone Ravaiani, que está aí com a família, Samuel que deve estar com a família, a Nadima, Deus abençoe o Jaiminho, o Mário que deve estar com a família, se não está também Deus abençoe, Pastor Mário, Deus te abençoe, querido. E é isso, gente, amo vocês em Cristo Jesus. E aos que estão assistindo escondidinho também, tá? Dá assim, Lúcio Ribeiro, Deus abençoe. Você que está assistindo escondidinho, fala assim, ó, eu assisti, pastora. Ah, o Jaiminho tá aí, que legal. Quem quiser fazer uns cortes bons dessa live, eu acho que vai dar bons cortes aí, hein, gente. Pode colocar no YouTube, Sandrinha. Pode colocar. Que eu quero que o meu inimigo também prospere. Por incrível que pareça. Se tem alguém que não gosta de mim, eu quero que prospere. Porque gente vivendo bem, gente, não atormenta a vida da gente. Quanto menos gente precisar da gente, é melhor, não é? Suzy, Deus te abençoe. Suzy, tá chovendo aí também, Suzy? Tá chovendo? Deus abençoe, queridos. Alex, Deus abençoe. Fiquem na paz. Opa! Tô tentando aqui tirar, gente.